Abra sua Bíblia, meu querido irmão, em Êxodo capítulo 3, verso 10 e seguintes. Palavra de Deus, Êxodo capítulo 3, começando com o verso de número 10 até o verso de número 15. Êxodo 3, 10 a 15. Êxodo capítulo 3, verso 10 ao verso de número 15. Vem agora e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, palavra santa que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado, Senhor, porque podemos abri-la e ter um tempo de meditação, de iluminação do Teu Santo Espírito, para que compreendamos a nossa caminhada aqui na terra, até chegarmos na glória, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque podemos aqui estar reunidos na Tua casa para prestar culto a Ti. E agora fala ao nosso coração, fortalece a nossa fé, nos dá condição de vida, Pai, para que cumpramos o Teu desígnio na nossa existência e como igreja Tua, na proclamação da Tua palavra. Assim seja conosco, Senhor, também na participação da mesa, da comunhão que temos contigo e com a Tua igreja. Fortalece a nossa fé e revigora o nosso ânimo. Em Ti mesmo oramos, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, uma identidade divina humana. Uma identidade. Uma característica que Deus dá a nós para que nós nos identifiquemos. É necessário que você compreenda que todos nós temos uma identidade, assim como Deus também o tem. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus são marcados por essa identidade. E nós não fugiremos dela até chegarmos na glória. Eu estive na repartição que faz as identidades, né? Depois que eu ganhei a glória do idoso, eu falei, vou fazer uma carteira de identidade do idoso, né? E cheguei lá, gente, é uma burocracia. Eu falei assim, poxa, eu pensei que o negócio já tinha evoluído. Aí entrei na fila, e peguei minha senha, fiquei sentado, levei toda a papelada que era obrigatória, porque a nova identidade tem novas características, ela vai ser unificada, e agora vai ficar tudo muito mais fácil. E eu juntei a papelada toda, tomei coragem, mexi nos meus arquivos, e fui lá para a repartição para fazer a minha nova carteira de identidade. Depois de algum tempo sentado, fui chamado numa mesa, e a moça olhou toda a documentação, e falou, está tudo certo, eu vou te mandar para outra mesa. Aí eu fui para outra mesa, aí o rapaz
olhou toda a documentação e falou assim, tá tudo certo, vou te mandar para outra mesa agora, e o senhor já vai para outra mesa, e o rapaz já vai providenciar tudo para você. Aí eu cheguei na outra mesa e falou assim, a documentação está toda certa, agora eu vou te mandar para fotografia, você vai bater uma foto da sua novidade, né? Então, se Deus o premiou com essa novidade, era crente até o rapaz, e começamos a conversar, pastor e tal, contei a minha história um pouco lá, e fui para a fotografia, peguei outra senha, esperei mais um pouco, e bateram a minha foto, eu fui para outra mesa, aí eu falei, essa é a mesa final, vai dar tudo certo, né? Depois de algum tempo, algumas horas sentados, falou assim, rapaz, o seu CPF, o nome da sua mãe está errado, então você esquece tudo, vamos rasgar toda essa papelada, a foto foi deletada, e eu vou mandar um documento para o CPF, para que ele atualize o nome da sua mãe. Eu falei, quanto tempo vai demorar isso? A gente não sabe, isso aí vai ficar um tempo lá, até eles arrumarem isso, né? Me dá o seu telefone aqui, que até hoje eles não me chamaram, né? E eu estou esperando para pegar a minha idade do idoso, já fiz 62, já passei 2 anos. Queridos, não recebi o telefonema e eu continuo com a carteira de jovem. E que bom, pelo menos isso foi muito bom para mim. Para Deus não é diferente, na história do povo de Deus não é diferente. Então tem uma burocracia para saber quem é quem. E Moisés teve uma dificuldade aqui nessa cena que lemos. Ele já recebeu a comunicação soberana da sarça que queimava, mas não se consumia. Ele tirou a sandália dos pés, porque o lugar era santo. Ele esteve na presença de Deus, e Deus disse para ele, eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Na sequência, Deus o convoca, falo-ei subir da terra, que boa e ampla terra, que mana leite e mel, recebe a promessa desta terra maravilhosa, local que Deus estava preparando para ele, e agora ele tem a missão de ir até a presença do faraó e pedir e comunicar a libertação do povo de Deus. Mas aí Moisés, no verso 11, começa a ter dificuldades. Quem sou eu e quem sou eu? Então, a identidade de Moisés para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel. Então, o povo de Deus aqui, Antigo Testamento, precisava ser liberto do Egito, viver na liberdade de uma terra que Deus preparou para eles, e o homem que é selecionado não conhece a sua identidade, não sabe bem quem ele é, e ele não sabe bem quem ele é, ele não sabe bem quem é aquele que está enviando. Ele, quem sou eu, Deus, para cumprir essa grande missão? Deus lhe respondeu, verso de número 12, eu serei contigo. E ele dá uma identidade para Moisés e diz, a minha companhia será a sua identidade. Se eu estou enviando você, então você vá tranquilo, porque você vai como se fosse eu, cumprir uma missão a qual eu designei. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus aqui, nesse monte. Mas aí disse Moisés de novo, eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhe direi? O problema está na identidade. Eu sei que o Senhor está comigo, mas o que eu vou falar para o povo quando eu estiver na presença deles para falar em nome do Senhor? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais,
assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E Moisés aqui estava com essa crise de identidade para cumprir uma missão que Deus o havia designado. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, povo de Deus, Antigo Testamento: o Senhor, Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Em todas as demais gerações subsequentes lembrarão desse fato. O eu sou, aqui no Antigo Testamento, já aponta para a única possibilidade de identidade do cristão. Nós não temos nenhuma outra identidade que não esteja posta em Deus. Então, por mais interessante que sejam as possibilidades de nós nos identificarmos nesse mundo, nós cristãos temos somente uma identidade. E essa característica está posta no Salvador Jesus Cristo. A nossa caminhada de revelação é progressiva até recebermos a pessoa de Cristo Jesus em nosso meio. Até você chegar na repartição e falar: aqui está a sua carteira. Nós precisamos progredir na leitura da revelação bíblica, povo de Deus, Antigo Testamento, para que a gente possa receber a identidade da qual nós estamos vinculados a Cristo Jesus, o grande eu sou. Cantamos isso com vozes e com adoração. O grande eu sou. E depois de Jesus Cristo, eu não preciso mais pegar uma segunda, uma terceira e uma quarta identidade. Eu já tenho uma única identidade que vincula todas as demais características da minha existência. Ela é uma identidade única, com todos os referenciais da minha vida cristã. Precisamos entender que o eu sou aponta para o eterno, para o imutável, para o autoexistente e para a fonte de toda vida. Então, a nossa identidade na pessoa de Cristo Jesus nos dá características de Cristo e nos coloca no caminho do Senhor. Precisamos entender a natureza de Deus. E essa compreensão progressiva da identidade que recebemos nos dá a marca da natureza de Cristo. Estamos crivados pela presença de Cristo Jesus em nós. E a revelação é dada a toda a humanidade. E Deus nos dá condição para vivermos com base nela. Essa identidade demonstra todo o poder de Deus. Ainda que temeroso seja o coração de Moisés, Deus se apresenta como o Todo-Poderoso. E mais, a sua vontade vai intervir na história. A vontade única de Deus haverá de libertar o seu povo. E há uma clara continuidade na revelação, quando nós vemos o povo de Deus no Antigo Testamento, já sendo alvo da intervenção de Deus, para que eles sejam libertos dos seus pecados e da sua escravidão. Então você faz a conexão correta, lá do Antigo Testamento, com a vinda do Salvador Jesus Cristo,
estamos diante da mesa do Senhor, o sacrifício perfeito, a libertação completa de todo o pecado, de toda malícia e de todo erro. Rapidamente eu queria que você visse o eu sou Jesus. Em primeiro lugar, o eu sou Jesus, o pão da vida. Jesus Cristo é o nosso sustento. Aquele que vem a mim nunca terá fome. João capítulo 8, verso 35. O alimento perfeito para o cristão, baseado na sua própria identidade, nós temos tudo aquilo que precisamos para viver até chegar na glória. Nós temos o pão da vida, o pão que sustenta, o pão que estabelece a possibilidade de nós vivermos aqui plenamente satisfeitos. Não passaremos fome da presença de Deus. Eu sou o pão da vida, Ele nos sustenta. Segundo lugar, eu sou a luz do mundo, Jesus Cristo nos ilumina. Quem me segue de maneira nenhuma andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, verso 12. Nós não estamos mais em trevas. A nossa identidade é perfeitamente iluminada com a presença de Cristo Jesus e nunca mais estaremos em trevas. Eu sou o bom pastor, nós temos o cuidado perfeito. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, verso 11. O bom pastor, o único bom pastor, nos dá a identidade de sermos pastoreados. Não dependemos de ninguém mais, a não ser de Jesus, para sermos conduzidos em sua bondade. E Ele nunca falha no seu pastoreio. Ele está sempre conosco, sempre à disposição, 24 horas por dia. O bom pastor, além de nos pastorear, dá a sua vida por nós. E essa identidade do cristão é marcada pela presença do único que pode verdadeiramente nos pastorear. Eu sou a porta, e a porta nos dá a direção certa. Quem entra por mim será salvo. João 10, verso 9. Há uma porta estreita, mas há uma porta bem larga ao nosso lado. E esse é o desígnio de Deus. A pessoa de Cristo Jesus não é a grande porta, é a porta estreita. E Ele está nos dando salvação. Eu vou passar por essa porta e eu vou ver se eu consigo, com as minhas forças, chegar na presença de Deus e viver eternamente com Ele. Meu querido, passou pela porta, está salvo. Essa porta não tem caminho de volta. Depois que você passa por ele, não dá para retroceder. E por isso a porta é a porta da salvação. Ninguém volta dessa porta. Aquilo que foi feito, e foi feito pela ação do próprio Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, e Deus é a nossa eternidade. Essa vida não está limitada a alguns anos nessa terra, mas essa vida nos levará até a glória, estaremos lá eternamente. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E você sempre escuta esse texto no momento em que as pessoas passam dessa vida para a eternidade, não é? Pois é, aquele que morreu está vivo, aquele que morreu está na presença de Deus. Não tem um preparativo para isso. No momento que você fechar os olhos, a presença de Deus será uma realidade para cada um de nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós temos
a presença de Jesus constantemente conosco. Ele não é só a porta, mas Ele é o caminho. E o caminho para a eternidade, para a glória, é Jesus. Não há outro. Não há outra possibilidade de cortarmos esse caminho. Esse caminho não é mais longo nem mais curto para ninguém. Ele é exatamente aquele caminho que o próprio Espírito de Deus nos conduzirá. Eu sou a videira verdadeira. E Cristo Jesus nos dá uma plena dependência somente dEle. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15, verso de número 5. A nossa vida está atrelada à árvore. Nós somos os ramos. Nós estamos fixos nela. Aqueles que estão vivos em Cristo Jesus lá estarão. Nós daremos muitos frutos, porque a árvore é perfeita. E sem Cristo, queridos, nada poderemos fazer. Somente Jesus pode ser a razão da nossa identidade. Termino. Não sou eu que vivo, mas é Cristo Jesus que vive em mim. A sua carteira de identidade é Jesus. Desde o dia que você recebeu a Cristo, você foi na repartição eterna. E imediatamente, sem burocracia, você recebeu a sua carteira. Essa carteira nunca lhe será tirada. Ela foi dada por Deus. Ela não tem prescrição nem fim. A validade dela não vai terminar. A identidade perfeita, divina, humana, está em Cristo Jesus. E esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Que Deus abençoe a sua palavra